Olá, para aqueles que não me conhecem, eu sou a Bárbara e venho nesta oportunidade convidar a todos para estudarmos uma obra maravilhosa de André Luiz, que é Psicografia de Chico Xavier, de Valdo Vieira, onde André Luiz nos orienta como nos conduzirmos durante uma reunião de desobsessão. Na verdade, esse livro é mais para os aspirantes ao trabalho de desobsessão, né? Porque os que já têm muita experiência também ainda não sabem demais, assim como nós outros. Então, o objetivo é levar o conhecimento, o entendimento de como o obreiro do Senhor, num trabalho deste naipe, deve se conduzir. E este livro, que intitula-se Desobsessão, de André Luiz, ele é uma cartilha, gente. Uma cartilha que, desde o beabá, vem ensinar ao aspirante ao trabalho de desobsessão como deve ser sua conduta, como ele deve se preparar para um trabalho desse porte, que é um trabalho seríssimo, onde a espiritualidade maior necessita do fluido anímico dos médiuns. Para esses irmãos que ainda não conseguiram se desvencilhar na matéria densa, serem trazidos às casas espíritas para, não só uma, mas às vezes em muitas oportunidades, sejam esclarecidos, tenham a lágrima do arrependimento e do perdão. E é uma cartilha que vai nos ajudar muito, né, durante os nossos estudos doutrinários. E é uma obra que tem 73 capítulos, são capítulos curtos, de fácil entendimento. É um livro diferente, que todos nós vamos ter condições de captar e buscar, com certeza, interiorizar e colocar em prática tudo o que nos orienta André Luiz e tudo que ele vai nos orientar nesta obra, com certeza são os preceitos ministrados por Kardec. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, e estamos todos em aprendizado, nós gostaríamos que todos fechassem os olhos para nos unirmos em pensamento, coração e em espírito, para orarmos ao nosso Pai Celestial, para que Ele nos dê permissão e sua bênção para iniciarmos os estudos doutrinários dessa obra maravilhosa de André Luiz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós estamos aprendendo a perdoar a todos aqueles que nos ferem e nos machucam. Livrai-nos das tentações, dos assédios, dos sentimentos menos nobres, dos pensamentos menos elevados. Mas nós sabemos, Pai, que para estarmos ligados, sintonizados com o alto, precisamos seguir os ensinamentos ministrados por nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita cristã. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, companheiros, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo. E como são capítulos curtos, como havia dito, com certeza todos vão interiorizar, porque é de fácil entendimento. E o capítulo 1 se refere ao preparo para a reunião. Despertar.
Então vamos ouvir o que André Luiz nos orienta. No dia marcado para as tarefas de desobsessão, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar a atitude mental digna desde cedo. Então, ele está nos orientando a desde o nosso despertar, quando já nos ligamos em oração, termos bons pensamentos. Não só bons pensamentos, estarmos ligados, darmos sintonia aos espíritos de luz e de verdade desde cedo, no dia do trabalho, sobretudo. Ao despertar pela manhã, o dirigente, os assessores da orientação, que são os médiuns esclarecedores, os médiuns incorporadores, ou uns conhecem como de psicofonia ou de passividade, os companheiros da sustentação, que são companheiros importantíssimos para um trabalho de desobsessão, porque eles ficam em oração constante, sintonizados no bem, dando apoio aos médiuns incorporadores para que tudo esteja em equilíbrio na mesa de trabalho. Ou mesmo aqueles que serão visitas ocasionais no grupo, devem elevar o nível do pensamento, seja orando ou acolhendo ideias de natureza superior. Aqui, quando ele diz visitas ocasionais no grupo, são, porventura, aqueles que querem assistir a uma reunião de desobsessão. Mais à frente, nesta obra, nós vamos ver que o André Luiz nos orienta a um trabalho de desobsessão ficar somente os médiuns incorporadores, os de sustentação, os esclarecedores e o dirigente daquele trabalho. Vez ou outra pode-se ter alguém que queira ficar para assistir o trabalho, mas não é conveniente, não é apropriado. Mas cada casa espírita tem a sua maneira de trabalhar, né? Mas ele está aqui nos orientando e nos convidando a prestarmos atenção sobre isso. Intenções e palavras puras, atitudes e ações limpas. Isso durante todo o nosso dia, né? Ao lidarmos com as pessoas, no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, com as pessoas que cruzarem o nosso caminho, com as situações que enfrentarmos durante o dia, nós temos que manter sempre bons pensamentos, paciência, tolerância, pagar o mal com o bem, polarizar a mente quando vier um pensamento negativo ou um sentimento menos nobre. Como já dissemos em outra oportunidade, polarizar a mente é modificar o que está errado e colocar no lugar dela o certo, né? Ou seja, tivermos um pensamento ruim, já estarmos em vigilância, policiando as nossas mentes e procurar sempre combatê-lo com um pensamento bom. Evitar deliberadamente rusgas e discussões, sustentando paciência e serenidade acima de quaisquer transtornos que sobrevenham durante o dia. Que foi o que acabamos de falar. Evitar tudo que possa nos tirar o equilíbrio, porque a gente sabe que no decorrer do dia e à noite nós teremos que estar comprometidos com o trabalho desse porte, né? Medianeiros sérios diante de um trabalho de obsessão. Eu sei que muitos já têm muita experiência, mas o objetivo é alcançar principalmente os que querem adentrar, participar, que tenham a boa vontade de colaborar numa reunião desse porte. Trata-se de preparação adequada a assunto grave.
a assistência a desencarnados menos felizes, com a supervisão de instrutores da vida espiritual. Então é preparo, muito preparo. Nós temos que estar preparados, né? Ser um instrumento melhor para a espiritualidade, porque o trabalho é todo da espiritualidade. Não basta termos só a boa vontade, nós temos que ter o espírito de comprometimento, de responsabilidade. Isso é muito sério, porque nós vamos estar sendo instrumentos, né, de levar algo aos nossos irmãos de corações endurecidos ou que estão em sofrimento, a certeza de que eles não estão desamparados. E não basta somente termos o amor num trabalho desse porte. Claro que Jesus disse que o amor cobriria toda a multidão de seus pecados, mas num trabalho desse porte a gente precisa também ter o conhecimento. Não começarmos a trabalhar ou a sentarmos numa mesa de trabalho de desobsessão, estou me referindo aos irmãos que querem trabalhar ainda, né? Sem preparo, porque precisa estar em sintonia com a espiritualidade. Precisamos fazer a nossa parte, né? E encerrando esse capítulo, ele fala: imaginem-se os companheiros no lugar dos espíritos necessitados de socorro e compreensão, a responsabilidade que assumem. É isso que acabamos de falar, né? E nos colocarmos no lugar deles, quer dizer, termos empatia, não é? Termos empatia. Uma palavra que está tão em moda, mas que está sendo tão difícil, né? Para as pessoas colocarem ela em toda a sua plenitude, né? A prática de toda a sua plenitude. Então, cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo do serviço. Todo grupo é instrumentação. Então, não tem um médio melhor que o outro, não existe quem sabe mais, quem sabe menos, ali no momento são apenas instrumentos. Todos são importantes. Sustentação, esclarecedor, incorporação, coordenador da equipe, todos têm a sua contribuição a dar para a espiritualidade. Todos. E na falta de um, todo o mecanismo daquele trabalho vai ficar comprometido. Então, por isso que muitas das vezes, quando nós não podemos comparecer ao trabalho que assumimos, né, por uma eventualidade qualquer, uma doença, uma morte em família, não é? Nós precisamos avisar, né? Coisa que muitas das vezes a gente esquece, não é? Que não dá para comparecer, que é para o coordenador da equipe ter um outro substituto para colocar no lugar dele. Porque a mesa não pode ficar desfalcada, né? E também os médiuns de sustentação, gostaria de fazer um parênteses aqui, são os médiuns mais importantes naquele momento, porque são eles que mantêm o equilíbrio através da oração, dos bons pensamentos. O que não pode acontecer é os médiuns de sustentação não estarem ligados ali, estarem com o pensamento longe, ou então, gente, ficar ouvindo o que o médium de psicofonia está falando, né? Ou que seja a entidade que está se manifestando via mente do médium incorporador, escutando para ver o que é. Naquele momento, não é esse o papel de sustentação, é o de oração, né? Então, todos são importantes. O esclarecedor, não somente estudo, mas principalmente amor, mas tem que ter o conhecimento, principalmente das obras básicas do Espiritismo, para poder, então, conversar com as entidades, não é? Saber o tipo de entidade que está se manifestando, né? Em que ele pode ser útil, sabendo que é só sua fala, porque o que vem na sua mente também é de seu benfeitor espiritual. Então, o trabalho é todo da espiritualidade. Então, nós temos que estar em sintonia
preparados, não é? Para trabalho desse porte. Então, irmãos, nós vamos ficando por aqui. O próximo capítulo vai ser o preparo para a reunião através da alimentação, que muitos já conhecem, mas nós vamos recapitular o que já conhece. Então, a gente agradece demais a atenção de todos. Desculpem se o meu muito foi pouco para vocês e me perdoem a falta de prática para falarmos através do vídeo, não é? Porque estamos mais acostumados a falar presencialmente. Então, estou muito agradecida. Graças a Deus e graças a Jesus.